Fala galera, mexicano aqui, tudo bem? Venho trazer mais um tema para vocês, aula 7. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as principais derivadas que vocês precisam conhecer para que vocês possam aí estar resolvendo os problemas da Escola Naval e da EFON. Lembrando que cálculo é um tema extremamente relevante para a matemática de maneira geral, sobretudo para os concursos da Escola Naval e da EFON, que cobram diretamente esses assuntos aí nos seus editais todos os anos. Legal? Então, se você pretende sair bem nesses dois vestibulares, vem comigo que tenho certeza que você vai estar aí esclarecendo várias dúvidas em relação a esses temas. Vamos lá? Bom, e quais são as principais derivadas, né? A gente vai comentar hoje sobre as funções polinomiais, exponenciais e logarítmicas, que são funções extremamente comuns de se lidar aí no dia a dia. A gente acaba tendo muito contato com elas aí, certo? É claro que ainda existem algumas outras funções importantes, por exemplo, a função trigonométrica é um exemplo dela, só que a gente vai estar trabalhando a função trigonométrica com um pouco mais de calma em uma aula futura, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui com a função polinomial. E aí lembrando que é uma função polinomial, pessoal. É uma função que tem esse formato aqui, ó, x elevado a n. Eu só faço aqui uma observação. Se você é um cara atento, né, uma pessoa afiada, você vai perceber que aqui o n ele é um número real. E na função polinomial isso não acontece, lembra? O n é um número natural, né? Então, por exemplo, se a gente tem x elevado a menos 1 ou x elevado a meio, a gente diz que essas duas não são funções polinomiais, tá legal? Então, o certo mesmo, a rigor, é que a gente tivesse colocado aqui um tipo polinomial, né? Então, é uma função tipo polinomial. Não é bem a função polinomial, mas é como se fosse, tá legal? Por conta do formato que é exatamente o mesmo. Só que aqui o n ele acaba sendo bem mais amplo, né? Então a regrinha que eu vou te falar é muito boa, porque ela serve para qualquer situação de expoente, beleza? Até situações como essas daqui. Vamos lá. Então, como que eu faço para derivar uma função desse tipo? Basicamente, o que você vai fazer é pegar o expoente, que é o n, passar ele para frente multiplicando, e depois você vai reduzir uma unidade no seu expoente. Então, a gente pega o expoente, passa para frente multiplicando e tira 1 ao expoente, beleza? Muito simples. Mexicano, isso vale também se o expoente for negativo? Sim. E se o expoente for tipo irracional, sei lá, raiz de 2, também vale? Também vale, tá, pessoal? Então, não é só para funções polinomiais, na verdade é para funções tipo polinomiais, ela cobre toda essa família aqui de funções, essa regrinha, beleza? Então, para a gente poder botar em prática essa ideia e também para a gente botar em prática uma ideia da aula passada, aquela ideia de continuidade, aquela ideia de interpretação da nossa derivada, eu trouxe aqui mais uma questão da escola para a gente trabalhar. Então vamos lá, ó. A questão diz assim, você tem A e B constantes reais. Beleza. E a gente tem aqui G, uma função real em real, que é derivável para todo x real. Então, ou seja, ela é contínua, né? Porque ela é derivável para todo x real. Então, ela é contínua. É a primeira informação útil que a gente pode saber sobre essa função. F é contínua. Além de f ser contínua, olha aqui, ou melhor, G, né? Ele fala que a nossa função ela é definida dessa forma. Ela tem essa fórmula aqui, ax mais b, quando x é menor ou igual a menos 1, e ele tem essa fórmula aqui, ó, ax ao cubo mais x mais 2b, quando x é maior que menos 1. Então a segunda informação que a gente também pode escrever é que ela é derivável. Ué, mas eu sei que ela é derivável, mexicano, ele falou. Sim, mas ela é derivável em x igual a menos 1. Você concorda comigo?
E por que eu estou pegando o menos 1 em particular? Porque o menos 1, ele é um número aqui um pouquinho problemático, porque veja, a função ela muda de formato na fronteira menos 1. Então ela era uma reta quando x é menor ou igual a menos 1, mas depois disso virou uma função do terceiro grau, né? Uma função polinomial, certo? Então assim, o menos 1 ele é um grande protagonista nessa questão. Agora, o que eu posso tirar de informação do fato dela ser contínua, já que ela é derivável? Bom, significa que essa função não tem buracos, eu consigo desenhar sem tirar a caneta do quadro. Ou seja, se eu calcular g de menos 1 vindo pela esquerda, ou seja, menos 1 menos, isso tem que ser igual a g de menos 1 vindo pela direita, ou seja, menos 1 mais. Então, se eu calcular a f, ou melhor, a g de menos 1 nessa fórmula, tem que ser igual a g de menos 1 nessa fórmula, porque aqui, ó, eu sou maior que menos 1, mas eu estou vindo pela direita, né? E aqui eu sou menor que menos 1, estou vindo pela esquerda. Então, a gente já pode usar isso para ter uma equação. Então, a vezes menos 1 mais b é igual a vezes menos 1 ao cubo mais menos 1 mais 2b. E aí, se a gente arrumar um pouquinho a casa, ó, vamos lá. Aqui vai dar menos a, aqui vai dar menos a. Então, ó, cortou. Aqui eu tenho menos 1 passa para lá, o b passa para cá, 2b menos b é igual a 1. Opa, descobri o b. b vale 1, certo? E a gente agora precisa de uma segunda informação. Por quê? Porque ele quer, eu não coloquei aqui no quadro, mas ele quer que a gente descubra o A. Então, como que eu posso encontrar uma relação com A? E aí vem a segunda informação. Ela é derivável em x igual a menos 1. Ou seja, a derivada calculada, né? Olha que interessante. A derivada calculada pela esquerda tem que ser igual à derivada calculada pela direita. Então, ó, são duas informações. Quando ela é derivável, eu sei da continuidade, mas eu também sei do fato dela ser derivável. Legal? Dessa derivada existir. Lembra? Os limites laterais vão ser iguais. Então, a gente pode calcular qual é a derivada de ax mais b. Bom, a derivada de ax, agora a gente vai usar a regrinha que a gente aprendeu aqui em cima. Bom, x elevado a 1 vamos lá, passo 1 para frente, 1 vezes. Aí tira 1 do expoente, x elevado a 0. X elevado a 0 a gente sabe que é 1, né? Então isso vai dar 1. A derivada de x é simplesmente 1. Olha só, pessoal. Interessante. Então aqui vai ficar a vezes x ou a vezes 1. Vai ficar simplesmente a, certo? Agora, e b? Qual é a derivada de b? Bom, b é uma constante. Como a gente viu na aula 6, a derivada de uma constante é 0, né? Agora, aqui embaixo, isso tem que ser igual a... Aqui embaixo é ax ao cubo. Como é que eu derivo x ao cubo? Ah, mexicano, muito fácil. Vai ficar 3, porque o 3 vem para frente, né? E depois tira 1 expoente, x ao quadrado. Excelente, então vai ficar ó, 3ax quadrado. 3ax quadrado. Legal. Mais a derivada de x, que é 1, mais a derivada de 2b, que vai dar 0, né? Na verdade, ele quer a mais b, pessoal. Estava conferindo aqui. Beleza. Então, ficou desse jeito. Agora, como x é menos 1, então a gente vai conseguir achar o a. A gente consegue achar o a. Então vai ficar a igual a 3a, né? Porque o x é menos 1 ao quadrado vai dar 1, mais 1, passa para cá, menos 2a igual a 1, logo a igual a menos meio, e aí b é 1, a igual a menos meio, a mais b vai ser igual a meio, que é a nossa resposta.
Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, olha aí, uma ideia já de como que a gente pode explorar essa derivada e também aqueles conceitos que a gente viu na última aula, beleza? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho das exponenciais e logarítmicas. Então, o que é uma função exponencial? É uma função desse tipo aqui, a elevado a x, em que a é maior que zero, tá? Se o a não for maior que zero, ou se o a for igual a zero, bom, se o a for igual a zero fica bem trivial, né? Então não tem muita graça. Agora, se o a for 1, também não tem muita graça, né, pessoal? Porque vai ficar 1 elevado a x que dá 1. Então vamos botar a diferente de 1 também, né? E se o a for menor que zero, aí fica bem complicado, porque você vai ter, por exemplo, menos 1 elevado a x. E para derivar isso não é tão simples, tá? Porque tem a ver com números complexos, beleza? Então eu vou deixar esse tom misterioso aí no ar, tá? Não é uma coisa que cai com muita frequência, então podem ficar tranquilos, tá bom? Sobre derivada de função complexa e tal, mas vamos focar aqui num caso interessante, que é a maior que zero e a diferente de 1. Então como que eu derivo essa função aqui? A derivada de uma função exponencial, ela é bem interessante, porque ela é proporcional à própria função. Ou seja, quando você deriva essa função, vai dar ela mesma vezes uma constante. Que constante? O ln da base. E aí vamos lembrar que ln é o logaritmo neperiano, ou seja, é o logaritmo dessa função na base e, na base que é o número de Euler, que lembra? É aproximadamente 2,718, né? Então é o número de Euler. Legal. Então, olha que interessante, a derivada dessa função é ela mesma vezes uma constante. Ou seja, ela é proporcional a ela mesma, né? E já a função logarítmica, aí já muda um pouquinho a história. Então imagina que você tem uma função f de x igual a log de x na base a, né? De novo, onde o a é maior que zero e diferente de 1. Pelas mesmas razões de antes, né? Se o a for 0 ou 1, aí não vai ter muita graça, a gente vai ter algo bem previsível. Agora, se o a for negativo, de novo, a gente vai ter problemas de números complexos invadindo a nossa história e a gente não quer que isso aconteça. Aí, beleza. Vamos derivar aqui, então, essa função e olha só, vai dar 1 sobre x vezes uma constante, né? 1 sobre x vezes o ln de a. A mesma constante aparece ali, legal? Só que aqui, veja, a função mudou completamente de natureza, né? Ela era log e virou 1 sobre x, que está mais parecido do que com isso do que com isso, né? 1 sobre x é tipo x elevado a menos 1, não é verdade? Então, isso é muito, muito curioso, né? Porque isso acontece. E aí, pessoal, assim, para a gente chegar à conclusão dessas fórmulas, a gente precisa usar basicamente a definição, aquilo que a gente aprendeu na aula 6. Lembra que eu deduzi que na última aula x², a derivada era 2x? Então, exatamente o que a gente encontra usando essa fórmula. Ó. O 2 desce multiplicando e subtrai 1 ao expoente, x elevado a 1. Então, se você usar a definição, como a gente aprendeu na aula 6, em cada um desses casos, você consegue demonstrar a fórmula. Só dá um pouquinho de trabalho, tá bom? Você vai ter que lembrar dos seus conhecimentos básicos de limites que vocês aprenderam até a aula número 5, tá? Beleza? Agora eu queria trazer aqui uma observação importante, que é o que ocorre se o a é igual ao número de Euler? O que acontece se a base aqui dessa potência for o e, ou a base desse logaritmo também for o e? Aí vai ser bem interessante, porque a derivada de e elevado a x é e elevado a x, olha só. Então quando você deriva essa função, não acontece nada. Ela meio que resiste à derivada, né? Ela não faz nada. A derivada de e elevado a x é e elevado a x. Enquanto que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Por quê? Porque o ln de e vai dar 1, né? É o logaritmo
de e na base e. E aí lembra que o log de um número na base, que é esse próprio número, dá sempre 1. Lembra disso? Então, por isso que o ln aqui, que estava na frente atrapalhando, ele some, né? Porque ele dá 1, e vezes 1 não é nada, tá bom? Então vamos resolver esse exercício aqui 2 da escola naval, né? Caramba, mexicano, só a escola naval? Pois é, não falei? Isso cai muito nesses concursos, pessoal. Vamos lá. Ó, a derivada de ordem n, já explico o que isso significa, de f de x, igual a x vezes e elevado a x. Opa, vamos treinar mais uma coisa que a gente viu na última aula, que é a derivada da multiplicação, você lembra? Como é que faz? Se não, ó, já põe aí, pega o seu caderno para você lembrar. Então, é para x igual a 1. Então, ele quer saber a derivada de ordem n dessa função para x igual a 1. Beleza, mexicano. Me explica primeiro o que é uma derivada de ordem n. Bom, seria basicamente pedir para você derivar n vezes. Então, quando eu digo a derivada de ordem 3, significa que você vai derivar a função 3 vezes. A derivada de ordem 2, você vai derivar a função 2 vezes. Então, quando ele fala derivada de ordem n, significa que você vai derivar essa função n vezes. Mexicano, mas como é que eu derivo uma função n vezes? Calma, calma. Uma coisa de cada vez. Vai lá, tira aquele print bonito, tá? E a gente vai estar resolvendo essa questão aí ainda nessa aula. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui rapidão e você vai ver que não é tão complicado. Vamos lá. Bom, como a gente quer derivar essa função n vezes, o gatilho que você tem que ter, né, o pensamento que você tem que ter é o seguinte. Eu não vou derivar isso de fato n vezes, porque n, né, significa um número qualquer. Pode ser 20, 30, 1 milhão, enfim. Mas o que eu vou fazer é tentar encontrar um padrão. Então a palavra-chave nesse tipo de problema é encontrar um padrão, né? Encontrar um padrão. Beleza? Então, toda vez que você vê uma questão desse tipo, é isso que você vai pensar. Então, qual que é o padrão aqui? Ó? Vamos lá. Primeiro, vamos derivar uma vez. Então, f'. A primeira derivada vai ser, ó, vamos lá, regra do produto. Eu estou fazendo a derivada de x vezes e elevado a x. Como é que faz? É a derivada de x vezes e elevado a x mais x vezes a derivada de e elevado a x. Legal. E aí, ó, a derivada de x dá 1, né? Vezes e a x, mais x vezes a derivada de e a x, que é simplesmente e a x. Né? Fazendo a continha, e a x mais x vezes e a x. Legal? Tranquilo até aí? Nenhuma novidade, né? Nada bizarro. Agora, vamos fazer essa derivada mais uma vez. Ó. Vamos fazer agora a derivada segunda. Ou seja, eu botei 2 linhas para indicar que eu estou agora na derivada de ordem 2. Eu quero chegar na ordem n. Então vamos lá. Mas o que eu vou derivar? Eu vou derivar a resposta que eu encontrei antes. Olha só. Então a derivada de e elevado a x é e elevado a x, mais... Qual é a derivada de x vezes e a x? Pô, x vezes e a x é a minha função original. Então a derivada é isso aqui. Ou seja, vai aparecer EAX mais x vezes EAX, o que dá 2EAX mais x vezes EAX. Mexicano do céu, encontrei o padrão. A segunda derivada deu 2EAX mais x EAX. Olha só que sorte. Então, eu imagino que você já saiba qual é a terceira derivada. É 3 vezes EAX mais x vezes EAX. Então, seguindo essa lógica, quem é a enésima derivada? Vamos indicar assim, ó, um n aqui na frente, ó, certo? Só que geralmente, quando a gente faz isso, não é elevado a n, né? Então a gente coloca, para deixar certinho, a gente coloca o n aqui assim fora, né? Então vai ficar, a enésima derivada disso aqui vai ser n vezes EAX mais x vezes EAX. E como ele quer avaliar essa derivada em x igual a 1, agora você troca o x por 1 e vai ficar n vezes e elevado a 1 mais 1 vezes e elevado a 1. Né? Se eu colocar o e em evidência, vai ficar e que multiplica o quê?
N mais 1. Letra E de escola naval. N mais 1 vezes Z. Tá vendo? Não é muito complicado, né? Mas você precisa conhecer bem os fundamentos. Derivada do produto, derivada de uma exponencial, onde a base é justamente o E, né? Então você tem que estar bem conceituado para que você consiga fazer esses problemas, tá legal? Bom, vamos resolver mais alguns probleminhas, tá? Vou estar passando mais 2 problemas e a gente está encerrando aí a aula 7. Beleza, pessoal? Bom, queridos, então, como eu havia prometido, mais 2 exemplos aqui da escola naval. E aí você deve estar se perguntando, mexicano, mas esses exercícios não são tão difíceis assim? Pois é, pessoal, tem aqui uma confissão a fazer. Esses exercícios são antigos, tá? Então, são da década do ano 2000 ali, questões de 1992, 94, por aí. E claro que a prova da escola naval evoluiu muito ao longo dos anos. E as questões mais recentes são bem mais difíceis. Mas isso não quer dizer que a gente precisa começar já fazendo essas questões ultra difíceis. Não é bem esse o caminho. Vamos começar resolvendo os problemas mais simples e à medida que a gente for ganhando casca, a gente for ganhando maturidade, a gente vai resolvendo os problemas mais difíceis, tá bom? Então, fique tranquilo que a gente vai chegar lá. Vamos lá. Então, ele dá aqui uma função pra gente e ele quer saber a derivada dessa função. E aí aqui nós temos uma divisão. Então, bem tranquilo, né? Derivada da função de cima, que é 1 vezes a função de baixo, menos a derivada da função de baixo, que é e elevado a x vezes a função de cima sobre a função de baixo ao quadrado. E isso dá e elevado a x, que multiplica 1 menos x sobre o quê? Sobre e elevado a 2x. Né? Então, simplificando, a gente consegue 1 menos x sobre e elevado a x como a nossa resposta final. Beleza? Tranquilo? Bom, e já esse outro exercício aqui, também temos uma divisão, só que agora de 2 funções polinomiais, e ele pede para a gente calcular a derivada dessa função avaliada no número 2. Então vamos lá. A derivada dessa função vai ser derivada da função de cima, que é 1, vezes a função de baixo, que é x ao quadrado mais 1, menos a derivada da função de baixo, que vai dar 2x, ó como é que a gente já está se acostumando, ó. Você já deve ter visto que x ao quadrado, a derivada é 2x, e o 1, a derivada é 0, né? Então, vezes a função de cima, que é x, né, sobre a função de baixo ao quadrado. Então, a derivada da nossa função é x ao quadrado mais 1 menos 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, a derivada da nossa função, simplificando, vai dar 1 menos x quadrado sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. E se a gente avaliar essa continha aqui no x igual a 2, o que nós temos? Nós temos 1 menos 4 sobre 4 mais 1 ao quadrado, ou seja, menos 3 sobre 5 ao quadrado, que dá 25. E eis aí a nossa resposta, né? Ele, se eu não me engano, pedia para a gente colocar em forma decimal, então se eu multiplicar por 4, né, em cima e embaixo, aquele truquinho clássico, né, vai dar menos 12 dividido por 100, o que dá menos 0,12. Beleza? Então eis aí a nossa resposta. Beleza, queridos? Com isso a gente encerra aqui a aula 7, onde nós aprendemos as principais funções que a gente precisa conhecer, né, as derivadas. Então vou repetir: as funções polinomiais, as funções exponenciais e logarítmicas. E aí não perca a aula 8 e a aula 9, onde a gente vai trabalhar mais funções importantes e também aplicações, né? A gente vai ver, já dando um breve spoiler, como que a gente pode calcular a reta tangente a uma curva,
Ou como que a gente pode, por exemplo, usar a derivada em problemas de encontrar máximos e mínimos de função. Ou ainda, como que eu posso usar uma derivada para desenhar o gráfico de uma função, certo? Então, há inúmeras aplicações que a gente pode ter, até mesmo calcular limites usando derivadas, olha só que coisa. Então a gente vai ver que há muito a gente aprender ainda, pessoal, beleza? Então não perca aí os próximos vídeos, não percam as próximas aulas, que eu tenho certeza que você vai se amarrar, tá bom? Excelentes estudos a todos e até a próxima, pessoal!